Olá! Hoje o nosso papo é sobre algo que parece simples, mas que na verdade é super poderoso, a horta na escola. E como ela pode ser uma ferramenta incrível para a inclusão, especialmente para alunos no espectro autista. Para a gente começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensem numa sala de aula, só que sem paredes. Isso, um lugar onde o aprendizado tem cheiro de terra molhada, sabe? Onde o conhecimento não está só no papel, mas na ponta dos dedos, ao tocar numa folha, ao ver uma planta crescer, dia após dia. E a grande pergunta que fica é: será que um lugar assim, tão diferente da sala de aula tradicional, pode ser um caminho de verdade para a inclusão? Ok, então vamos a fundo nisso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que uma horta na escola não é só um canteiro de alfaces, não. É muito mais. É uma sala de aula viva. E é exatamente isso que define uma horta escolar. Não é só sobre jardinagem, é um espaço educativo super dinâmico, que mistura aprendizado, convivência com os colegas, desenvolvimento dos sentidos e, claro, autonomia. Certo? Mas e os alunos no espectro autista? Como é que tudo isso beneficia eles na prática? Quais são as vantagens concretas? Olha, uma das coisas mais fantásticas da horta é a rotina que ela cria. Tem um processo, não é? Plantar, depois regar, depois colher. Essa previsibilidade, essa estrutura é algo muito valioso. Para muitos alunos autistas, ter essa rotina clara traz segurança e deixa-los mais abertos para aprender. E o mais legal é que essas ações, que parecem simples, acabam desenvolvendo um monte de habilidades importantes. Cuidar da planta, por exemplo, ajuda na coordenação motora. Aprender o nome das ferramentas, das plantas, isso aumenta o vocabulário. E quando a criança vê o resultado do trabalho dela ali crescendo, isso fortalece a autonomia, o senso de responsabilidade. É incrível. Bom, se o potencial é tão grande, parece óbvio que toda escola deveria ter uma, certo? Mas não é tão simples. Existe um grande desafio no meio do caminho, o desafio que os próprios professores enfrentam. Pois é, a gente se pergunta se essa ferramenta é tão boa, por que ela não é usada em todo lugar? Qual é o verdadeiro obstáculo aqui? E aqui a gente chega no ponto central da questão. De um lado, você tem todo esse potencial da horta, aprendizado prático, estímulos sensoriais, interação, tudo isso. Mas do outro lado, tem a realidade dos professores. Muitos não têm a formação necessária, falta apoio prático no dia a dia, e isso gera uma baita insegurança na hora de adaptar essas atividades. Mas calma, tem solução. A boa notícia é que existe um caminho para a gente fechar essa lacuna, e a resposta está numa palavra-chave: formação. Formação para os professores. E olha, não é qualquer formação. Não adianta fazer um curso de um dia e pronto. Para funcionar de verdade, essa formação precisa ser constante. Ela tem que estar ligada à realidade daquela escola, sabe? Precisa ser colaborativa, para que os professores possam trocar ideias e experiências. E, o mais importante, tem que ser prática, com estratégias que eles possam usar já no dia seguinte. Tudo isso nos leva a uma grande conclusão, que na verdade resume o que é preciso para a inclusão de verdade acontecer. E a palavra é compromisso. Pois é, essa frase aqui diz tudo. A inclusão exige formação, intencionalidade pedagógica e compromisso ético. Uma horta sozinha, afinal, é só um pedaço de terra. O que a transforma numa ferramenta de inclusão é a intenção por trás dela, a preparação dos professores e um compromisso de verdade de toda a escola. E é com essa reflexão que a gente encerra. A horta escolar é um exemplo fantástico, mas a questão é bem maior, não é? Como é que a gente pode, como sociedade, garantir que todo professor, toda professora tenha as ferramentas e o apoio de que precisa para realmente cultivar o potencial único de cada aluno? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode definir o futuro da nossa educação.